somewhere over the rainbow, way up high. Quando a vida real encontra a fiscalização inteligente. Há um ponto da vida em que percebemos que o mundo real não se organiza pela lógica dos livros, mas pelo ritmo imprevisível das ruas, das crises, das enchentes, dos boletos que chegam antes do faturamento e das decisões que precisam ser tomadas sem aplausos, muitas vezes na solidão do empreendedor. Enquanto as pessoas enxergam apenas a vitrine dos negócios, o empresário conhece o bastidor. A madrugada conferindo notas fiscais, a angústia do imposto que vence sem que a venda tenha entrado, a pressão de manter empregos e o medo silencioso de ser confundido com aquilo que nunca foi. É nesse universo, tão humano quanto jurídico, que nasce o paralelo inevitável entre a vida real e o contexto tributário brasileiro. Um sistema complexo, mutável, tecnificado, capaz de identificar irregularidades em segundos, mas muitas vezes incapaz de compreender as dores de quem luta para não fechar as portas. Hoje vivemos a era da fiscalização inteligente, com cruzamentos de dados que alcançam o invisível, softwares que conversam entre si e órgãos que operam de forma integrada, como a CIRA-RS, força-tarefa que reúne Ministério Público, Receita Estadual, PGE, Polícia Civil e Brigada Militar. Uma engrenagem poderosa criada para combater fraudes estruturadas e recuperar ativos desviados. Mas por trás dos números há pessoas, e é justamente aqui que seu leitor encontrará a primeira ruptura deste book. Nem todo débito é fraude, nem toda dificuldade é crime, e nem todo contribuinte que luta para sobreviver é inimigo do Estado. A vida real é mais complexa que a letra fria da lei e mais justa também quando compreendida com profundidade. Por isso, esta obra não nasce apenas da técnica, nasce da realidade concreta do Brasil que trabalha, do Rio Grande do Sul que resiste, dos empresários que enfrentam tempestades econômicas, calamidades climáticas e a eterna corda bamba entre a sobrevivência e o cumprimento das obrigações tributárias. É um chamado, um convite para entender o sistema, para distinguir inadimplência de sonegação, para reconhecer direitos, prevenir riscos e caminhar com segurança em um campo onde a informação é, ao mesmo tempo, escudo e ponte para a legalidade. Aqui o leitor perceberá que o conhecimento não serve para assustar, mas para libertar, e que diante de um Estado cada vez mais tecnológico, o empresário que entende o contexto não teme a fiscalização, dialoga com ela. Este e-book começa com uma promessa: entregar clareza onde há confusão, segurança onde existe medo e estratégia onde antes só havia dúvida. Porque, no fim das contas, a grande diferença entre ser vulnerável e estar protegido é compreender o território onde se pisa. E este é o próximo passo da sua jornada. Quando a consciência se torna proteção. Ao chegar ao fim deste e-book, não encerramos um estudo técnico, encerramos um percurso de lucidez. Porque compreender o sistema tributário, com toda a sua complexidade, rigor e inteligência fiscal crescente, é mais do que um ato jurídico.
É um ato de sobrevivência, de estratégia e, sobretudo, de dignidade. O contribuinte brasileiro vive em um país onde o trabalho quase sempre antecede o descanso, onde a obrigação chega antes do lucro e onde a boa-fé luta diariamente contra a desinformação. Nesse cenário, a fiscalização moderna, integrada, tecnológica e precisa, não é apenas uma força externa, é uma realidade que define o modo como empresas caminham, crescem e enfrentam crises. Mas a verdade é simples: não é o medo que protege o empresário, é o conhecimento. Quando o contribuinte entende a diferença entre inadimplência e sonegação, quando reconhece o funcionamento da CIRA-RS, quando domina seus direitos, deveres e possibilidades legais, algo poderoso acontece. Ele deixa de andar às cegas e passa a caminhar com consciência. A legislação deixa de ser um enigma e se torna uma ferramenta. A fiscalização deixa de ser um inimigo e se torna um alerta. E o empresário deixa de ser um alvo e passa a ser protagonista da própria regularidade. Este e-book nasceu para isso, para devolver às pessoas a clareza que o sistema não entrega, para romper mitos que silenciam decisões e para fortalecer quem todos os dias sustenta a economia real deste país. No Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, que conhece a força que nasce depois das perdas, legalidade não é apenas cumprimento de regra, é uma forma de honrar o próprio caminho. É afirmar ao Estado, ao mercado e à própria consciência: eu sei onde piso, eu sei do que sou capaz, eu faço a minha parte. E quando o contribuinte age com conhecimento, quando seus passos são guiados não pelo improviso, mas pela compreensão profunda do sistema, a justiça deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma consequência natural. Que este material permaneça com você como farol e ferramenta, como lembrança de que ninguém precisa enfrentar a complexidade tributária sem entendimento, e como prova de que a transparência fiscal não é apenas um dever, é uma fortaleza construída dia após dia com escolhas conscientes. No fim, a mensagem é simples e definitiva. A informação protege, a consciência liberta e o conhecimento, esse sim, é o único caminho capaz de transformar a relação entre o contribuinte e o Estado em uma história de respeito, segurança e futuro.